Oi gente, tudo bem? Bem-vindas de volta ao meu canal. Primeiro eu queria falar aqui que tem um tempinho que eu tô sumida. Esse último mês foi um pouco corrido, eu já tive umas semanas de prova que foram bem puxadas mesmo, então eu fiquei estudando. Não consegui postar aqui nenhum conteúdo e depois que acabou as provas eu já entrei de férias direto, eu tive um monte de reunião da comissão de formatura, eu até filmei pra vocês. Vou postar o vlog aqui. E foi muito corrido esses dias e também não postei nada. E logo depois que acabaram essas reuniões eu já viajei. Passei 12 dias no Tocantins, em Araguacema, na fazenda. Então, sem possibilidades nenhuma de postar nada aqui. Então, foi isso que aconteceu. E hoje eu vim aqui trazer pra vocês um tema que foi pedido por uma seguidora. Que foram quais são as matérias do primeiro ano da faculdade de medicina. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra quem não sabe, eu tenho 22 anos, eu faço medicina na PUC Goiás, eu vou começar agora o terceiro período. Mas agora que eu terminei o primeiro ano, já sou um sexto médica, eu vou mostrar pra vocês o que eu aprendi nesse primeiro ano, no primeiro ano do ciclo básico, né? Que pra quem não sabe, medicina é dividida em 2 anos de ciclo básico, 2 anos de ciclo clínico e o internato. Então, tô na metade do primeiro ciclo básico ainda. No primeiro período, logo de cara, eu já tive trato gastrointestinal e o trato urinário. Foi o que eu aprendi durante o primeiro período inteiro. E geralmente a fisiologia e a anatomia que mandam no resto. Então, vou mostrar pra vocês aqui as matérias. A minha primeira matéria é morfo, a gente chama assim, porque é uma nota só. E o morfo, ele engloba a fisiologia, a histologia. A fisiologia é o funcionamento do corpo de forma normal, você vai aprender como é que funcionam os hormônios, as enzimas, tudo, enfim, como se dá o funcionamento de alguma coisa. Na histologia você vai ver as lâminas, que é o corte das células, né, são aquelas coloridinhas que você vê no microscópio, que todo mundo posta, enfim. Essa é a fisiologia, histologia quer dizer, é muito ruim, eu detesto. A anatomia, que é o estudo do corpo, dos cadáveres, com peça molhada, peça sintética, é isso que a gente usa. Aí tem também a bioquímica, que é bem uma química do ensino médio, só que bem mais aprofundada pro ramo da medicina. É difícil, eu acho muito difícil, eu não era muito chegada em química, mas dá pra levar. E tem a citologia, que parece muito com a histologia, mas ela é um pouco mais... Você pega mais a parte genética, entendeu? Então, são essas 5 matérias que formam o morfo. Mas você tem uma prova de cada uma, aulas individuais de cada uma, e só que elas formam uma nota só, então é bem complicado. Você tem que tirar nota boa em tudo pra conseguir passar. Além disso, no primeiro período, logo que eu entrei na faculdade, eu tinha Ciências Sociais, que era uma aula semanal, que você discutia mais assuntos da sociologia mesmo. Essas pautas do ensino médio, enfim, a gente estudava isso. Tem a tutoria, que eu tenho até um vídeo no meu canal que eu explico mais ou menos como é que funciona as tutorias de medicina. Tem ética, eu tive aula de ética médica, você aprendia mais ou menos alguns preceitos da ética, mas assim, era bem superficial, você vai ter essa matéria de novo mais na frente, mas era basicamente ética médica, você via algumas questão até ética com pesquisa em animais, esse tipo de coisa. Tem também comunidade, que essa matéria, eu acho que ela se estende por todo o ciclo básico, que a comunidade você fazer as visitas ao postinho de saúde, ao CAIS, aprender como é que funciona o SUS, com as visitas domiciliares, etc, etc. Eu não tive no meu primeiro período nenhuma ação no SUS, porque por conta da pandemia, enfim, a gente não podia fazer. Então, a gente não tinha essa aula prática, a gente só tinha teórica. E na teoria você vai estudar como é que funciona o SUS, os princípios do SUS, você vai ver data SUS, como é que são as bases de dados, enfim, esse tipo de coisa, como é que funciona esse tipo de coisa. Agora, no segundo período, eu até comecei a ir pra comunidade no finalzinho, porque eu já tinha vacinado contra a Covid, então eu comecei a ir na comunidade. Além disso, no primeiro período também tinha metodologia de pesquisa, que você vai aprender a como ler as pesquisas científicas. Por exemplo, a estrutura de um artigo científico, quais bases de dados você vai utilizar para pesquisar os artigos, PubMed, Cielo, esse tipo de coisa. Você vai aprender a usar os
os filtros, esse tipo de coisa, assim, que é fundamental pra você conseguir ler e entender uma pesquisa científica. Óbvio que você, logo no primeiro período você não vai aprender, mas com a prática você vai entendendo, porque você usa isso o tempo inteiro no curso. Então, se fosse uma matéria que eu dou a dica de prestar atenção, é essa que faz falta. E, por último, na PUC, a gente tem o PIC e a AI. Não é bem uma matéria, é mais uma prova. O PIC, ele é... ninguém sabe explicar o que é o PIC. Ele é tipo uma tutoria, só que com a sala inteira, e que vocês vão discutir temas sociais. Nos últimos 2 PICs que a gente teve, a gente discutiu a saúde da mulher. Então, vocês vão pegar casos reais. Eu acho que não são todas as faculdades que vão ter isso, né? Mas na minha tem. A gente pega um caso clínico que é real, que aconteceu aqui na comunidade que a gente atua, que é na região noroeste, Goiânia. Você pega esse caso e vocês vão discutir em cima deles possibilidades de intervenção para poder fazer alguma melhoria na comunidade. A gente sempre... Na pandemia não tá tendo muita coisa, então a gente acaba fazendo posts ou então alguma coisa de conscientização. Mas eu acredito que seja um pouco mais, assim... É pra ser um pouco mais impactante que isso, que posts. Ele realmente quer contribuir com a sociedade, mas na pandemia fica meio complicado fazer intervenção no posto de saúde ou em qualquer outro lugar, porque é difícil, né? Não pode ter contato, então é isso. E aí ela é uma provinha que a gente faz toda semana, com a matéria da semana, ela vale nota. E é isso. No primeiro período foi isso. E no segundo período não muda muita coisa, muda algumas matérias, mas, por exemplo, no segundo período eu tive endócrino e cardio. Metade da turma pegou endócrino, metade pegou cardio e depois inverteu durante 7 semanas. Eu comecei com endócrino e depois eu peguei cardio. Achei os dois um pouquinho difíceis, mas eu achei cardio mais difícil que endócrino. Mas enfim, tem a mesma coisa do morfo com as 5 matérias que eu falei, igualzinho. Ciências sociais sai, ética também, metodologia de pesquisa também. Aí entra no lugar a teologia, que como eu faço católica, né, então eu acredito que todos os cursos tenham essa matéria de teologia. Você vai estudar religiões, enfim... A gente estuda mais isso, percepção das religiões, os aspectos da religião católica, religião de matriz africana, enfim, a gente foi mais nesse ponto, questão de estudar várias religiões. Tutoria, que eu já falei, bioestatística, gente, essa matéria é o demônio. Bioestatística eu não sei nem falar o que é, porque são cálculos que você vai fazer em cima de probabilidades, porcentagens, enfim, mas eu achei bem complicado, ainda mais que tava no EAD. Nossa, achei muito difícil essa matéria. Mas é cálculo, você vai ter alguns cálculozinhos, vão usar porcentagens, enfim, é coisa de artigo também, de fazer pesquisa. Mas é importante, mas eu confesso que no EAD eu não aprendi muito. Não vou ser hipócrita. Tem comunidade também, como eu já falei, ela é igual do primeiro período, mas você só vai continuar vendo a matéria. E a gente começou a fazer, no final do período só, a gente começou a fazer comunidade presencial, fazer intervenção na Vila Mutirão, no cais lá, e foi bem legal, adorei. Até filmei isso pra vocês em Medvlog, mas enfim. E, por último, também no segundo período tem psicologia. A psicologia você vai ver o básico só, a gente viu a teoria de Piaget, viu a teoria de Freud, e no final fizemos alguns trabalhos com algumas temáticas relacionadas à medicina e à psicologia, por exemplo, transtornos alimentares, a situação de lidar com a morte, lidar com a doença, enfim, esse tipo de coisa. E também tem, como eu já falei, a AI e o PIC. Esses tem até o final do curso, eu acredito. Mas, enfim, é isso que tem. Eu não peguei nada ainda no primeiro ano da PUC, né? Não peguei nada de semiologia, nada de patologia, nada disso. E é isso, eu vou mostrando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. As matérias na minha faculdade, no início, elas são bem chatinhas mesmo, não tem muito de medicina. Você pensa assim, nossa, vai chegar arrasando e tal. Não tem. Mas faz parte, é o que eu escolhi, vamos lá, né? Espero que vocês tenham gostado.
Ah, e deixa aqui pra mim mais sugestões de vídeos do que vocês querem ver. Eu vou aproveitar que eu tô de férias pra gravar muita coisa.